Fundo de emergência. Quanto guardar e onde investir em 2026 é uma das dúvidas mais importantes para quem está começando a organizar a vida financeira ou até mesmo para quem já investe, mas ainda não construiu uma base sólida. Antes de começar, é importante deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui é apenas educacional. E a ideia é te ajudar a entender melhor como o dinheiro e os investimentos funcionam de forma simples, prática e sem complicação. O fundo de emergência é um dos pilares mais importantes das finanças pessoais, porque ele é o que protege você contra imprevistos e evita que decisões financeiras ruins sejam tomadas em momentos de pressão. Muita gente ignora o fundo de emergência porque acha que nunca vai precisar. Mas a verdade é que imprevistos fazem parte da vida e quem não está preparado acaba recorrendo a empréstimos cartão de crédito ou resgatando investimentos na hora errada. O fundo de emergência serve exatamente para isso, para cobrir situações inesperadas como perda de renda, problemas de saúde, consertos urgentes, despesas médicas ou qualquer outro gasto que não estava planejado. Ter um fundo de emergência não significa ser pessimista. Significa ser organizado e responsável, porque você passa a ter tranquilidade para lidar com situações difíceis sem comprometer toda a sua vida financeira. Agora é importante entender quanto guardar no fundo de emergência, porque esse é um ponto que gera muita confusão e respostas genéricas. De forma geral, o valor do fundo de emergência deve ser calculado com base nos seus gastos mensais e não no quanto você ganha, porque são os gastos que determinam quanto você precisa para se manter. A recomendação mais comum é ter entre 3 e 6 meses do seu custo de vida guardados no fundo de emergência. Mas esse número pode variar dependendo da sua realidade. Se você tem renda estável, carteira assinada e poucos riscos de perda de renda, 3 a 6 meses pode ser suficiente, enquanto quem é autônomo, empreendedor ou tem renda variável pode precisar de 6 a 12 meses de reserva. O mais importante é entender que o fundo de emergência não precisa ser construído de uma vez. Ele pode e deve ser construído aos poucos, com constância. Mesmo guardando pouco por mês, o importante é criar o hábito de separar uma parte do dinheiro até atingir o valor ideal. Outro ponto essencial é entender que o fundo de emergência não é investimento para ganhar dinheiro. Ele é uma proteção financeira. E por isso segurança e liquidez são mais importantes do que rentabilidade. Muita gente erra ao tentar colocar o fundo de emergência em investimentos arriscados ou de longo prazo, achando que assim vai render mais, quando na verdade isso pode gerar problemas na hora que o dinheiro for necessário. O dinheiro do fundo de emergência precisa estar disponível rapidamente, sem perda de valor e sem burocracia, porque o objetivo é resolver um problema e não criar outro. Agora vamos falar sobre onde investir o fundo de emergência em 2026, porque existem opções muito melhores do que deixar esse dinheiro parado na poupança. Em 2026, investimentos atrelados à renda fixa com liquidez diária costumam ser as melhores opções para fundo de emergência, justamente porque unem segurança, liquidez e rendimento. Opções como Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e fundos de renda fixa simples são muito usadas para esse objetivo, porque permitem resgatar o dinheiro rapidamente quando necessário. Esses investimentos costumam render mais do que a poupança na maior parte do tempo e ainda mantêm o dinheiro protegido contra oscilações grandes. O Tesouro Selic, por exemplo, acompanha a taxa básica de juros da economia e tem alta liquidez, sendo uma opção bastante usada para reserva de emergência. CDBs com liquidez diária também são muito populares, principalmente aqueles que rendem 100% do CDI ou mais, porque oferecem facilidade de acesso e rendimento melhor. É importante sempre verificar se o investimento escolhido tem liquidez diária real, porque alguns produtos prometem liquidez, mas têm prazos ou regras específicas. Outro ponto importante é a segurança, porque o fundo de emergência precisa estar protegido
e por isso investimentos com proteção do FGC costumam ser bem avaliados. O Fundo Garantidor de Créditos protege valores de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, o que traz uma camada extra de segurança. Mesmo assim, diversificar o fundo de emergência em mais de uma instituição pode ser uma boa estratégia, principalmente quando o valor começa a crescer. Agora é importante falar sobre o que não usar como fundo de emergência, porque muitos erros acontecem justamente nessa parte. Investimentos de renda variável, como ações ou fundos imobiliários, não são indicados para fundo de emergência, porque podem oscilar bastante e gerar prejuízo no momento do resgate. Investimentos de longo prazo, com carência ou vencimento distante, também não são ideais, porque você pode precisar do dinheiro antes e não conseguir acessar. O fundo de emergência precisa ser simples, acessível e previsível, mesmo que isso signifique abrir mão de um rendimento maior. Outro erro comum é usar o fundo de emergência para gastos não emergenciais, como viagens ou compras por impulso, porque isso descaracteriza completamente o objetivo da reserva. O fundo de emergência deve ser usado apenas em situações realmente inesperadas. E sempre que for utilizado, o ideal é repor o valor assim que possível. Quando o fundo de emergência está completo, você passa a investir com mais tranquilidade, porque sabe que não vai precisar mexer nos outros investimentos em caso de imprevisto. Isso faz com que você consiga manter uma estratégia de longo prazo sem interrupções, o que é essencial para quem quer crescer financeiramente. Ter um fundo de emergência bem estruturado também ajuda a reduzir a ansiedade financeira, melhora a tomada de decisões e aumenta a sensação de controle sobre o próprio dinheiro. Muita gente começa a investir direto em outros produtos e depois precisa voltar atrás, porque não construiu essa base, o que gera frustração e retrabalho. Por isso, em 2026, o fundo de emergência continua sendo um passo obrigatório para qualquer pessoa que queira investir de forma consciente e sustentável. Ele não é o investimento mais empolgante, mas é um dos mais importantes, porque sem ele todo o resto fica frágil. Se esse vídeo está te ajudando a entender melhor como montar um fundo de emergência, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo sobre investimentos de forma simples, clara e sem complicação. Nos próximos conteúdos, a ideia é mostrar como sair da reserva de emergência e começar a investir com mais estratégia, segurança e visão de longo prazo. Investir bem começa com conhecimento.